Bem, pessoal, no bloco passado, nós falamos sobre a natureza jurídica do tributo segundo o Código Tributário Nacional. E vimos que, entre os elementos que o CTN diz que são irrelevantes para definir a natureza jurídica do tributo, está o destino legal do produto da arrecadação. A doutrina gosta até de dizer que quem lida com o destino da arrecadação, a aplicação de recursos, é até o direito financeiro. O direito tributário não lida com isso. E saber para onde o dinheiro vai pode ter relevância para o direito financeiro, mas isso não vai mudar a natureza jurídica de um tributo. Se o dinheiro vai para a seguridade, ou se vai para fundo de participação, ou se fica livre para aplicação em qualquer despesa do orçamento, isso seria irrelevante para definir a natureza jurídica do tributo. Isso é chamado de irrelevante pelo artigo 4º, inciso 2 do CTN. No entanto, nós comentamos que o Supremo Tribunal Federal tem decisões em que ele leva em consideração o destino da arrecadação para diferenciar certas espécies tributárias. E aqui me permitam reafirmar o exemplo mais notório disso, o que é mais citado, quando a gente compara o imposto de renda das pessoas jurídicas com a contribuição social sobre o lucro líquido. O fato gerador é ter renda para imposto de renda, ter lucro para contribuição social sobre o lucro líquido, que são fatos geradores praticamente idênticos. Ter renda ou ter lucro significa, basicamente, ter mais receitas do que despesas. Só você faz um ajuste contábil para sair do lucro para a renda, da renda para o lucro. Ok? Então, o destino da arrecadação é que vai ser a diferença entre esses dois tributos. Porque, vejam, o imposto sobre a renda tem como fato gerador ter renda ou lucro, contribuição sobre o lucro líquido tem como fato gerador ter renda ou lucro. Então, como é que eu vou usar o artigo 4º do CTN que diz que o destino da arrecadação é irrelevante, só o que é relevante é o fato gerador, se o fato gerador é igual? Por que eu vou dizer que um é imposto e outro é contribuição? Bem, a resposta é simples, dada pelo Supremo Tribunal Federal. Entre as características do imposto está o princípio da não vinculação, está lá no artigo 167, inciso 4º da Constituição, que diz que o imposto não pode ter sua receita vinculada a qualquer órgão, fundo ou despesa. Traz exceções, mas a regra para impostos é o princípio da não afetação. A receita não pode ser afetada a determinada despesa. Já as contribuições, justamente o contrário. Elas se caracterizam, se peculiarizam por terem a arrecadação vinculada, amarrada, destinada a determinada despesa. Quando a gente fala da contribuição social sobre o lucro líquido, ela é uma das contribuições para financiar a Seguridade Social. Já no nome, você vê o destino da arrecadação. A grana só pode ser usada com atividade da Seguridade Social. Então a gente ficou com um problema no bloco passado. Como analisar o artigo 4º do CTN, inciso 2, que diz que o destino da arrecadação é irrelevante, diante desse posicionamento do Supremo? Vocês devem ter percebido que na minha explicação eu grifei na voz a palavra peculiarizar. Quando eu digo que a contribuição social ela se peculiariza pelo destino da arrecadação, é porque essa é a diferença que a faz se separar, não se enquadrar na mesma espécie tributária que os impostos, que os fatos geradores são iguais. Então, o que o Supremo Tribunal Federal diz é que o artigo 4º, inciso 2 do CTN, ele não vai ser aplicável para as contribuições para a Seguridade Social e para os empréstimos compulsórios, porque para empréstimo compulsório a confusão é a mesma. Só lembrando, lá no passado teve empréstimo compulsório sobre combustíveis, aquisição de combustíveis. Ora, o fato gerador era praticamente idêntico ao do ICMS combustíveis, o atual ICMS sobre combustíveis. Então como é que eu vou diferenciar um do outro usando o CTN que diz que o que importa é o fato gerador se o fato gerador é igual? Como é que eu vou dizer que um é empréstimo compulsório e outro é um imposto? O ICMS é imposto e o outro, sobre combustíveis, que foi criado foi um empréstimo compulsório. A gente já viu que o nome não pode ser o critério a ser utilizado. Em nenhuma área da ciência se pode diferenciar as coisas com base no nome. Então você tem que olhar para a essência. A essência é dada pelo fato gerador, segundo o CTN. Mas se você olha para o empréstimo compulsório sobre combustíveis, você vai lembrar, olhando para a Constituição, nós vamos estudar esse artigo ainda, mas o artigo 148 da Constituição deixa claro que empréstimo compulsório só pode ser criado em algumas situações excepcionais, guerra externa, sua iminência, calamidade pública, situação que exija investimento urgente de relevante interesse nacional.
E aí o parágrafo único do artigo 148 diz que a receita arrecadada com empréstimo compulsório só pode ser utilizada para atender essas despesas que justificaram a sua instituição. Assim, se for criado um empréstimo compulsório na iminência de uma guerra, o dinheiro só pode ser usado com os esforços de guerra. Se a guerra não acontecer, tem que ser devolvido, afinal de contas é um empréstimo. Então a receita é vinculada a certa despesa. Além disso, por ser empréstimo, mesmo que compulsório, todo tributo é compulsório, por ser empréstimo, um dia vai ter que ser devolvido. Certo? Então vejam, eu estou diferenciando o empréstimo compulsório sobre combustíveis do ICMS sobre combustíveis. O fato gerador é idêntico, mas o ICMS, como imposto, não pode ter sua receita vinculada a qualquer órgão, fundo ou despesa. Tem algumas vinculações que são excepcionais criadas pela própria Constituição, certo? Mas a regra é a não vinculação. Então percebam, para diferenciar contribuições especiais, nós vamos estudar, são várias, empréstimos compulsórios, dos impostos formais. O que é que a gente chama de imposto formal? Imposto formal é aquele que tem nome de imposto. Formalmente é imposto. Ninguém duvida que o ICMS, olha o I no início, é um imposto. É formalmente um imposto. Agora, se o CTN diz que o fato gerador é dado desculpa, que a natureza jurídica é dada pelo fato gerador, existem tributos que se enquadrariam como impostos mesmo sem ter esse nome. Então, como é que eu vou diferenciar um empréstimo compulsório de um imposto que tem nome de imposto, um imposto formal? Só olhando para o destino da arrecadação. Da mesma forma acontece com as contribuições especiais, só olhando para o destino da arrecadação. Então, a partir de 88, o Supremo passou a dizer, olha, empréstimos compulsórios e contribuições especiais são espécies tributárias autônomas. Presta atenção nisso. Não apenas diz que são espécies tributárias. Diz que são espécies tributárias autônomas. Autônomas porque não se enquadram como subespécies de outras espécies. Elas são espécies autônomas, têm fisionomia própria. E quem dá essa fisionomia própria, segundo a nossa Suprema Corte, é o destino da arrecadação. Certo? É o destino da arrecadação. Então, a regra vai ser o artigo 4º, inciso 2 do CTN, que diz que o destino da arrecadação é irrelevante. A gente vai dizer que esse dispositivo está revogado pela Constituição de 88, que o Supremo entende que esse dispositivo não é mais aplicável? Claro que não. A ideia é, ele não é aplicável para empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Porque sem dizer que ele não é aplicável para essas espécies, a gente não tem como falar da pentapartição. Porque a pentapartição diz que empréstimos compulsórios e contribuições especiais se juntam a impostos, taxas e contribuições de melhoria para formar as 5 espécies tributárias brasileiras. Lembrar, antes de 88, quando o CTN foi criado, certo? O Brasil adotava nas leis de maneira muito clara a teoria da tripartição. O que a gente vê no artigo 5º do CTN já citado aqui, que diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nessa época, ninguém dizia que empréstimo compulsório não era tributo. Dizia o quê? Empréstimo compulsório é, na realidade, um imposto restituível. Por que seria um imposto? Porque o fato gerador era um fato gerador tipo de imposto, não dependia de atuação estatal relativa ao contribuinte. Era um tributo não vinculado, era uma manifestação de riqueza o fato gerador. Certo? Então, se o fato gerador era de imposto, não tem como dizer que não era um imposto. Olha a definição de imposto no artigo 16 do CTN. É o tributo que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atuação estatal específica relativa ao contribuinte. Adquirir combustíveis não depende de atuação estatal específica relativa ao contribuinte. Então seria um imposto por definição. Se você ficar trancado nos dispositivos do CTN, você não vai ter como dizer que empréstimo compulsório e contribuições especiais são espécies autônomas diferentes dos impostos. Tá? Então a gente vai dizer o seguinte: o direito brasileiro adota a teoria da pentapartição. Quando eu falo direito brasileiro, é porque a gente tem que dizer que a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. O que vale é o que o Supremo Tribunal Federal disse. Então o Supremo entende que existem 5 espécies. Então o direito brasileiro diz isso. Certo? A teoria da pentapartição, portanto, é a teoria vigente no direito brasileiro. Agora, a gente nunca pode esquecer que o Código Tributário Nacional foi formatado pela teoria da tripartição. Ah, Ricardo, por que eu nunca vou poder esquecer isso? Se na realidade isso não é aplicável pelo Supremo, o direito brasileiro não adota a teoria da tripartição. É porque o examinador, de vez em quando, faz aquelas questões que eu chamo de questões blindadas. Questão blindada é aquela que não tem recurso no mundo que derrube. Não há como derrubar a questão. Quando ele diz, segundo o CTN, isso é assim. Isso é cópia do CTN. Então, mesmo sendo um dispositivo do CTN que trata da teoria da tripartição, você vai ter que marcar verdadeiro. E aí eu lembro
que há cerca de uma década, não lembro exatamente a data exata, mas houve 2 concursos seguidos, 2 anos seguidos para fiscal de rendas do estado do Rio de Janeiro, certo? Prova da Fundação Getúlio Vargas. E nos 2 concursos foram cobradas a mesma questão. Uma questão que dizia basicamente, segundo o Código Tributário Nacional, as espécies tributárias são. A resposta era a alternativa que falava impostos, taxas e contribuições de melhoria. E muita gente se deu mal, porque disse, não, o direito brasileiro adota a teoria da pentapartição. Só que o examinador perguntou segundo o CTN. Se coloca segundo o CTN e copia o código, você tem que dizer que a alternativa é verdadeira. Mas eu lembro eu lembro muito bem que foram 2 concursos seguidos, porque quando veio o primeiro concurso, eu recebi e-mail de um aluno dizendo, Ricardo, essa questão aqui cabe recurso, porque colocaram que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria e ponto final, foi a alternativa verdadeira. Aí eu respondi para o aluno, amigo, são 5 as espécies tributárias, concordo com você, mas o comando da questão diz segundo o CTN e a alternativa dada como correta é o que diz o artigo 5º do CTN. Você pode recorrer por desencargo de consciência. Eu nunca digo não recorra, tente, mas não vai dar certo não, certo? Aí o que aconteceu? Um ano depois, novo concurso para a Cefaz Rio, eu recebo um e-mail reclamando da mesma coisa. Aí quando eu li o e-mail, meu Deus do céu, eu recebi o e-mail desse ano passado. Aí eu organizei os e-mails por nome e era o mesmo aluno. E isso me revoltou pessoalmente, eu até falei para ele, né? Eu não sei se ele me considerou uma grosseria, eu digo, amigo, tome cuidado. Eu também sou concurseiro, sempre fui, né, e me considero ainda, mas tenho parado agora de fazer concurso, eu sou viciado nesse mundo, sinto saudade do friso na barriga na hora da prova. Mas eu digo, olha, já aconteceu de eu responder num concurso uma questão decoreba, que eu tinha decorado, e acertar. No outro concurso, mais à frente, cair a mesma questão e até errar. Pode até acontecer, de eu esquecer daquela resposta. Agora, eu errar uma questão, receber uma explicação sobre por que eu errei, depois errar de novo, não, porque quando a gente erra fica o trauma, certo? Então, eu quero que vocês, mesmo que não passou por esse trauma, guardem que o direito brasileiro, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente pode dizer que o direito brasileiro adota a teoria da pentapartição. Só que questões que digam segundo o CTN e copiem o código, você vai ter que marcar verdadeiro. Assim como questões que digam, certo? Que, segundo o CTN, não apenas que são as espécies tributárias, são essas todas aí, mas segundo o CTN, o destino da arrecadação é irrelevante para definir a natureza jurídica do tributo, tem que marcar verdadeiro, ok? E nesse contexto, voltemos aqui para a lousa, a gente tem que entender que, segundo a teoria da pentapartição, adotada no direito brasileiro, Supremo Tribunal Federal, os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E lembrar que esses dois aqui seriam impostos se adotada a teoria da tripartição das espécies tributárias. Os empréstimos compulsórios seriam impostos restituíveis, enquanto as contribuições especiais seriam impostos cuja arrecadação é destinada a determinada atividade, separam recursos para serem gastados, serem utilizados com certas atividades, como contribuições para a Seguridade Social, como contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, as contribuições pagas, por exemplo, para os conselhos que fiscalizam o exercício de profissão, CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho de Contabilidade. Só não coloquem aí na lista a OAB, porque quanto à OAB, consideram que não é aquela anuidade cobrada, não é considerada tributo, mas isso vai ser analisado no momento oportuno. Tá? Então, seriam impostos, se adotar a teoria da tripartição, mas na pentapartição são espécies tributárias autônomas. E dizer que são autônomas é dizer que se diferem por completo dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Aqui eu quero analisar também um ponto que consta no nosso ato das disposições constitucionais transitórias, que gerou há algum tempo uma questão genial elaborada pelo CESP e SEBRASP. Genial! Que aborda essa questão do imposto formal, que é o que tem nome de imposto, e de tributos que poderiam ser considerados impostos mesmo sem ter tal nome. Essa questão versou sobre aquela regra do ato das disposições constitucionais transitórias chamada de DRU,
desvinculação de receitas da União. O que é que acontece? Lá no passado, o governo começou a reclamar de que boa parte da arrecadação tributária federal é vinculada. Ou seja, o cara ganha a eleição dizendo que vai investir mais, sei lá, em segurança, em educação, mas quando ele chega lá já estão as receitas todas vinculadas, tanto por cento a isso, tanto por cento para aquilo outro, então ele não tem muita margem. Então disseram, olha, como é que um administrador vai tomar decisões se as receitas estão todas amarradas? Então vamos diminuir o percentual de vinculação de receitas da União. Então vamos criar uma regra de desvinculação de receitas da União. A DRU. Essa DRU sempre foi temporária, essa desvinculação sempre era considerada temporária, justamente por isso é que consta no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque sempre tem data para acabar, certo? Mas só que ela vem sendo sempre prorrogada. Quando está perto de acabar, os governos, opa, será tão ruim amarrar tudo de novo? Então vamos desvincular novamente. Vamos para a lousa para que a gente veja a regra atual e entenda essa questão do CESP. O dispositivo atual já foi mudado várias vezes, veja que agora está falando até 2023. Não se surpreendam, em 2023 vamos ter uma emenda à Constituição que vai prorrogar isso. Mas vamos lá. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, as contribuições também, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas. Aqui colocaram, olha, contribuições sociais e colocar essa oração intercalada sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência, por um motivo que vocês já devem ter até visto na imprensa. Vocês já devem ter visto o pessoal dizer assim, o governo reclama que a Previdência está com déficit, mas tem a DRU que desvincula contribuições, inclusive contribuições para a Previdência. Então pega 30% que seria amarrado para a Previdência e libera para o governo gastar. Mas a própria emenda diz, desvincula, mas sem prejuízo das despesas da Previdência, né? Então tem que pagar as despesas da Previdência, tem que pagar, não pode faltar dinheiro para pagar as contribuições. Eu não vou aqui abrir um parênteses para discutir essa norma, se isso aí é bom ou ruim para a Previdência, se isso é o motivo da crise da Previdência, então a gente vai desviar muito o assunto. Só que aí vocês vejam que desvincularam contribuições, certo? Desvincularam também contribuições de intervenção do domínio econômico, como a CID Combustíveis, que tem receita vinculada a certas despesas, como, por exemplo, melhorar a infraestrutura de transporte no Brasil, e taxas, que, via de regra, tem sua receita vinculada à prestação daquele serviço, certo? Via de regra, pode não ser, a Constituição não exige isso. Mas colocaram todas essas contribuições de intervenção, contribuições sociais e taxas, certo? Contribuição de intervenção do domínio econômico e taxas, que já tenham sido criadas e as que vierem a ser criadas até essa data, até dezembro de 2023. Então desvincularam. Aí o que é que a doutrina passou a comentar? E o CESP passou também a citar em prova, elaborou uma questão genial. Olha só, raciocina comigo. Quando a gente comparou a contribuição social sobre o lucro líquido com o imposto de renda e disse a única diferença que a gente pode apontar como relevante é o destino da arrecadação, e por isso a contribuição para a Seguridade Social é uma contribuição e não um imposto, porque imposto não pode ter receita vinculada a qualquer órgão, fundo ou despesa. Então a gente usou do destino da arrecadação como único critério para fazer essa separação. No momento em que eu pego 30% da arrecadação dessa contribuição social sobre o lucro líquido, que está aqui no meio dessas contribuições tem arrecadação desvinculada. Ela está no bolo dessa história aqui, é uma das contribuições para a Seguridade Social. Então, no momento que eu pego essa contribuição e digo 30% fica desvinculado de qualquer órgão, fundo ou despesa, então, ao menos com relação a esses 30%, a gente pode dizer, quanto a essa parte aqui, que se transformou num imposto. Porque, essencialmente, a única diferença que existia para o imposto dessa contribuição deixa de existir no momento em que você desvincula. Certo? Então, o CESP disse que passa a ser imposto de maneira semelhante aos impostos formais, equiparando aos impostos formais. Se fizer uma análise material com relação ao conteúdo, com relação à essência, então essa desvinculação acaba transformando aquele percentual que é desvinculado em um verdadeiro imposto, porque cessa a única diferença que a Suprema Corte enxergara para os impostos formais. Certo? Uma questão muito inteligente que foi trabalhando em cima desse conceito de que só o destino da arrecadação diferencia impostos de contribuições. Muito bem.
Então, no transcorrer do nosso curso, nós falamos lá atrás dos impostos, desculpa, dos tributos, do conceito de tributo. Mostramos que, se você testar o que o Estado está cobrando dentro daquele conceito e a resposta for sim, é tributo, o próximo passo passa a ser detectar que tributo é aquele, ou seja, o próximo passo passa a ser detectar qual é a natureza jurídica do tributo. E agora, que nós já sabemos como analisar a natureza jurídica do tributo, o que é feito analisando o fato gerador e, em alguns casos, olhando para o destino da arrecadação, que casos são esses? Empréstimos compulsórios e contribuições especiais, vamos agora mergulhar dentro de cada espécie tributária. Vamos entrar nos impostos, depois nas taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Em primeiro lugar, vamos para o mais famoso dos tributos, os impostos. Eu digo o mais famoso porque tem gente que até trata como se fosse o único tributo existente no Brasil, né? A imprensa não tem tripartição, nem pentapartição, nem coisa alguma, é participação nenhuma. Já vi gente dizendo assim, o Brasil tem mais de 70 impostos. Peraí, amigo, tem 13 previstos e um deles não foi nem criado, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Quem a gente fala em 70 impostos, está somando tudo quanto é contribuição, taxa. Então, na realidade, imposto é o mais famoso. Quem não entende direito tributário usa até como gênero, como se imposto fosse a mesma coisa que tributo. Então vamos mergulhar inicialmente nos impostos. De cara, vamos mergulhar nos impostos como espécie tributária, certo? O que peculiariza os impostos. Não é ainda o momento, vai chegar o momento no curso, da gente analisar cada um dos impostos segundo seu perfil constitucional. Mas agora vamos falar do imposto como espécie tributária. Então, com relação ao fato gerador, nós já comentamos. O imposto tem como fato gerador manifestação de riqueza. Aquela definição do artigo 16 do CTN que nós já citamos algumas vezes aqui, inclusive neste bloco. Nós dissemos que o imposto é o tributo que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atuação estatal específica relativa ao contribuinte. Por isso que eu digo, sempre brincando, que o imposto é o tributo do correr à sacolinha, né? Que grana que você está ganhando, e está ganhando muito, então imposto de renda e de imposto de renda. Que carro legal, IPVA, comprou uma fazenda, hein? Agora vai pagar ITR. Então, em cada aí você vê o contribuinte manifestando riqueza e o Estado pegando um pedaço dessa riqueza. Então, sempre manifestação de riqueza. Quando a gente fala da base de cálculo dos impostos, base de cálculo do imposto é bem óbvia, né? Ora, se você quer tributar a manifestação de riqueza chamada propriedade, você vai aplicar a alíquota sobre que valor? Vai calcular sobre que montante? Qual é a base para o cálculo do IPTU? Obviamente, é o valor do imóvel. Você vai no detalhe da legislação, vai ver que é o valor venal do imóvel, o valor pelo qual o imóvel pode ser vendido. Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor do veículo. Da renda, o valor da renda. Aí, claro, vai ter uma análise para você dizer quais são as despesas dedutíveis para que você ache exatamente a renda. Mas a lógica é bastante simples. Você vai tributar uma manifestação de riqueza, então você vai calcular o seu tributo sobre a riqueza, o valor da riqueza manifestada. Então a base de cálculo é uma grandeza que quantifique a riqueza que é tributada. Aqui é bem simples, mas é bom que a gente tenha isso em mente para facilitar o estudo das taxas que nós vamos fazer logo a seguir. Porque quanto à taxa, você não tem nem na Constituição, nem no Código Tributário Nacional um dispositivo dizendo como fixar a base de cálculo de uma taxa. Mas você vai encontrar dispositivo dizendo como não fixar. Você vai encontrar a Constituição dizendo que a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Está lá no artigo 145, parágrafo 2º. Então você tem que entender qual é a base de cálculo de imposto, que é a quantificação da riqueza a ser tributada, e dizer isso não pode ser aplicado para a taxa, porque a ideia de taxa não é tributar riqueza. A ideia de taxa é uma contraprestação. Então nós vamos ver que para fixar o valor da taxa vai ser necessário você verificar qual o custo que o Estado tem para entregar aquela prestação. Prestação de serviço, o exercício do poder de polícia. Então, qual o custo da atuação estatal? Tem que ter uma correlação com isso. O que não se aceita é dizer, como esse contribuinte ele ganha mais dinheiro, então ele vai pagar uma taxa mais elevada. Ricardo, quem ganha mais tem que pagar mais mesmo. Sim, mas quem garante isso é a parte de imposto, que tributa a riqueza. Taxa não tributa a riqueza. Então, a lógica da taxa é contraprestacional. Então, de cara, tenhamos em mente que tributar uma quantificação de riqueza, aplicar a alíquota sobre o valor de uma riqueza é algo que se faz em imposto e não em taxa, ok? Daqui a pouquinho a gente volta continuando com a análise dos impostos. Até mais.